Olá, sou Rafael Pegoraro. Vim aqui gravar minha contribuição à Síncrona Proof no 2024, com o trabalho Sistemas de Espaços Livres, Urbanização e Suporte Físico, a Operação Urbana Consorciada Faria Lima e Rio Pinheiros. São algumas reflexões que fazem parte do doutorado que eu desenvolvo na FAU-USP, com a orientação do professor Fábio Maria Gonçalves. Me apoio bastante no trabalho da professora Miranda Magnoli, e ela defendia que a morfologia da paisagem é resultante dos processos do suporte físico da urbanização junto dos processos sociais e culturais. Ela defendia também que a paisagem ela tem uma materialidade, ela tem uma expressão física palpável. E essa expressão física palpável ela podia ser marcada tanto por espaços que são edificados, edificações, e os espaços não edificados. Por isso ela punha esse conceito de espaço livre, que ela vai tanto usar como objeto de trabalho, como objeto de reflexão na carreira dela, no trabalho dela. O Laboratório Quapá expande essa noção de espaço livre para uma ideia de sistema de espaço livre, um sistema de espaço livre urbano, que é a base principal da vida cotidiana da cidade. São aí as ruas, as praças, os parques, os recursos da edificação. Ele é numeroso, numericamente ele é muito significativo, e ele é a principal base cotidiana da vida da cidade. A abordagem com essa lente dos sistemas de espaços livres é uma abordagem bastante integradora desses espaços da cidade. A gente pode falar aí de espaços de convívio, lazer e circulação, espaços públicos e espaços privados, espaços pavimentados e vegetados, e os hibridismos aí, entendendo as relações entre os tipos de espaços, as escalas de espaço e a vida que se dá sobre esses espaços. Eu vou falar aqui dos sistemas de espaços livres numa escala bem específica, entre o distrito e o lote, porque eu vou me ater nos instrumentos de reestruturação urbana, mais especificamente na Operação Urbana Consorciada Faria Lima. A Operação Urbana Consorciada é um instrumento em que o poder público vai vender potencial construtivo num perímetro específico e usar os recursos obtidos com essa venda para investimentos públicos nesse perímetro. Então, esse caráter duplo de atração de investimento privado e investimento público concentrado no perímetro gera um processo de transformação mais acelerado, deveria gerar um processo de transformação mais acelerado num determinado perímetro. Isso nem sempre acontece, nem sempre a operação urbana ela tem um sucesso em atrair o mercado. A operação Anhangabaú, por exemplo, foi a primeira proposta e não deu certo. Em 1995, é proposta a Operação Urbana Faria Lima, numa área que já tinha interesse no mercado, e ela sim vai ser a primeira que vai ter um sucesso na venda do potencial construtivo e vai ter uma duração mais longa. Ela foi proposta numa área específica da capital paulista, com questões delicadas relacionadas à drenagem, porque ela fica aí bem ao lado do Rio Pinheiros e na área baixa já do espigão central. Então, ela recebe tanto as águas que descem esse espigão central em sentido ao Rio Pinheiros, quanto ela margeia aqui o rio, tornando essa questão da drenagem muito delicada para a operação. Em 2001, a operação urbana é regulamentada pelo Estatuto da Cidade no nível federal. Existe uma revisão na lei da Operação Faria Lima de 2004. Essa lei de 2004, então, é a lei vigente até 2024, quando ocorreria um esgotamento do estoque construtivo, mas é aprovado um acréscimo do potencial construtivo, indicando uma duração maior da operação. Existem alguns espaços livres significativos da capital, como o Largo da Batata, a Praça da Vitrotílica, o Parque do Povo. Existem também algumas avenidas importantes, como a própria Brigadeiro Faria Lima, que é o mote da operação urbana, foi criada para as obras de expansão da avenida,
e outras avenidas importantes, como a Eusébio Matoso, Juscelino Kubitschek, a Avenida Santa Amaro. Queria fazer aqui rapidamente uma reconstituição do processo de ocupação com base em materiais que registrem a materialidade dessa ocupação sobre esse período de intervenção. Então, aqui um mapa de 1930, mostrando a ocupação ainda descendo o Espigão Central, ali no bairro dos Jardins, essa cor mais escura, então, mostra as edificações. A gente vê que o processo de parcelamento da área já começa em 1930, aqui dentro do perímetro do que seria a operação urbana, e o rio ainda com os meandros bem característicos, ainda não retificados. Um salto para 1958, a gente já vê o processo de parcelamento mais avançado, a gente vê ainda algumas áreas vazias, mas uma ocupação também que já começa a se adensar. Então, a gente já vê ocupações de galpões, edificações de médio porte e edificações horizontais de pequeno porte. Dando um zoom aqui nessa área, a gente vê em mais detalhe. Aqui, 1996, então, é uma foto que marca o início da operação urbana, né? Então, a lógica histórica de ocupação desse território gerou esse tecido que a gente consegue ver em 1996. Então, uma ocupação bastante densa já, a gente vê a predominância das edificações horizontais, mas a gente já vê o processo de verticalização em curso e a ocupação chegando ali na borda do rio, com a marginal mesmo, a marginal Pinheiros, e as edificações bem próximas. O que acontece, então, durante a vigência da operação urbana é uma intensificação desses processos. A gente não tem nenhum processo que reproponha o processo que transforme a maneira como a gente lida com o suporte físico, onde a operação urbana se dá. A gente tem intensificação de processos que já estavam em curso, com a ocupação e a verticalização bastante acentuadas. Quando a gente olha aqui no sentido do Parque do Povo, a gente vê esse processo de intensificação da ocupação bastante característico, vários edifícios, uma verticalização dispersa, uma verticalização lote a lote. Olhando aqui agora no eixo de Eusébio Matoso, sentido Shopping Eldorado, a gente vê também como é uma área que não recebeu, não demonstra a existência de áreas verdes significativas, não demonstra um cuidado com a ocupação da várzea do rio, e a gente consegue perceber como foi uma oportunidade perdida no sentido de tentar readequar o processo de urbanização com o suporte físico, né? Então, o que dá para a gente tirar disso? É que existe uma centralidade do céu na articulação da ocupação com os processos de suporte, que existe um processo acentuado de emergência social e climática, quando a gente não assume essa centralidade do céu, não assume essa articulação com os processos de suporte. Aqui no tecido da operação isso vai se dar principalmente em relação às questões da drenagem urbana e os processos de alagamento que ocorrem. Aqui uma forma até anedótica da Avenida Brigadeiro Faria Lima alagada na altura da escultura da baleia, bastante famosa, né? E a necessidade de uma abordagem no sistema de espaços livres nas políticas públicas, inclusive nos instrumentos de reestruturação. A gente percebe que isso não foi uma questão ao longo da Operação Urbana Faria Lima, que levou à intensificação das lógicas de ocupação anteriores. E também a necessidade da construção de um pacto pela qualificação desse sistema de espaços livres entre todos os agentes envolvidos nas etapas, tanto de formação das políticas, quanto nas etapas de implementação dessa política. Então, eu falei da operação urbana
poderia contar ali com instrumentos, com recursos para reforçar essa centralidade do sistema de espaços livres, quanto o processo de implementação dos investimentos públicos ali que são feitos poderia ter garantido melhor uma transformação que enfrentasse as questões do suporte de urbanização cidade. Aqui uma provocação mostrando o que poderia ter sido uma ocupação que leve em conta o suporte físico, sobrepondo os meandros do Rio de 1930 com a ocupação atual, mostrando um pouco o que seria esse espaço que o Rio demandaria. É isso, muito obrigado.